transformamos a vida dos animais nesse planeta num verdadeiro inferno. E agora, será que chegou a vez dos insetos? Será que vamos transformar a vidinha deles também num inferno? Olá pessoal, está surgindo a ideia, ou melhor, já surgiu, né, a ideia de comer insetos. Na verdade, no Oriente, muitas pessoas já se alimentam com insetos. Estima-se que em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo comam insetos. Mas aqui no Ocidente, isso ainda é uma novidade para nós. Na verdade, todos nós já consumimos uma certa quantidade de insetos. Por exemplo, vocês imaginem uma indústria, né, que fabrica, sei lá, farinha, biscoitos, geleias e até mesmo na cerveja, tá, na cevada, existe uma determinada parte de insetos que, por exemplo, na cerveja, na cevada, em torno, parece que de 258 fragmentos de insetos. E isso é considerado normal pela indústria, porque afinal de contas, né, não tem como as pessoas ficarem lá tirando os insetinhos e tal. E além disso, existe um insetinho chamado cochonilha, que é usado pela indústria alimentícia e também de cosméticos. Por exemplo, quando a gente compra alguma coisa assim que tem aquela corzinha rosinha que parece de morango, ou também no caso de uva, tal. Então, por exemplo, picolés, sorvetes de morango, ou até chocolates que tem um recheio, assim, um creminho, rosinha que parece uva, quer dizer, eles dizem que é morango, na verdade aquilo é artificial. Isso usado um insetinho chamado cochonilha, que é um insetinho que é triturado e ele vai dar aquela cor rosinha, tá? E ele aparece escrito nos ingredientes, se vocês forem ler, vocês vão encontrar, só que o problema é que a grande maioria das pessoas não leem os ingredientes e se leem também, muitas vezes não entendem. Então, por exemplo, esse cochonilha, ele aparece escrito, algumas vezes ele aparece escrito como corante natural carmim de cochonilha. Mas outras vezes ele aparece como corante natural ácido carmínico. Ou ainda com os códigos INS 120 ou E120. E nas indústrias de cosméticos ele aparece com o nome de CI 75470. Bom, e quais são os motivos alegados para o consumo de insetos? Um deles é que dizem que no futuro, né, inclusive em função da superpopulação na Terra, a carne ela vai ser um artigo de luxo, extremamente caro, né? E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para produzir 1 quilo de carne se gasta em média 22 mil litros de água. E para consumir os mesmos 1 quilo de insetos se gastaria mais ou menos em torno de 300 ml de água. Para se criar uma vaca, se precisa de 1 hectare de terra, de campo, tá? Isso para as vacas que são criadas livres, não as confinadas, né? E uma vaca, ela se espera de 12 a 22 meses para assassiná-la. Ou seja, o que são 12 meses? 12 meses é 1 ano. O que são 22 meses? É 1 ano e 10 meses. Nesse período, as vacas já são assassinadas, sendo que uma vida normal de uma vaquinha é em torno de 25 anos. E os insetos, por exemplo, para se produzir 30 gramas, podem ser produzidos em apenas 3 metros quadrados. E você espera apenas 6 semanas para, enfim, assassiná-los, torturá-los, triturá-los, enfim, como você quiser chamar. E insetos como, por exemplo, um grilo
ele tem de 60 a 70% de proteínas, sendo que uma vaca ela tem de 17 a 40% de proteínas. Só para fazer uma comparação para constar, 100 gramas de Ora Pronobis tem 28% de proteínas. E feijão tem em torno de 20% de proteínas. E aí vem aquela pergunta assim, né? Tipo, mas por que comer insetos? Por que não se tornar vegetariano? E o que está por trás dessa fabricação de insetos, dessa produção de insetos? Porque, na verdade, já existem fazendas que estão produzindo insetos. E aí, eles alegam alguma coisa assim que é cômica, que eles dizem assim, bom, a produção de insetos, ela poderia acabar com a fome no mundo. E as criancinhas pobres da África poderiam parar poderiam comer. Até mulheres poderiam produzir insetos, porque é uma coisa muito fácil, muito prática, vamos dizer assim. Ou seja, gente, novamente estão tentando nos fazer de idiotas, de trouxas, porque vocês acham que se eles quisessem realmente acabar com a miséria no mundo, com a fome na África, eles já não teriam feito isso? É claro que isso já teria sido feito há muito tempo. Isso não é feito porque não há interesse dos senhores que governam esse mundo, não há interesse. Porque se você, por exemplo, fizer com que todas as pessoas ganhem dinheiro, se tornem pessoas ricas, o que vai acontecer? Elas vão se tornar pessoas instruídas e vão com isso acabar despertando. E não há interesse que isso aconteça. Então, novamente, esta balela de que nós vamos salvar as criancinhas pobres da África é só para nos emburrecer. E se alguém acredita nisso, me desculpe, mas não passa de um trouxa. O que está por trás dessa produção toda de insetos? Obviamente que é dinheiro, né? Isso é óbvio, né? Mas, além do dinheiro, eu acredito assim que seja você denegrir o ser humano, você transformar o ser humano em cada vez algo mais baixo, né? Então vocês podem pensar assim, nossa, o que mais falta acontecer? Só falta agora o canibalismo. Não falta. Pesquisem, gente. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar um restaurante nos Estados Unidos que se chama Cannibal Club. É exatamente isso. O que vocês acham que este restaurante produz? O que ele faz? Qual é o tipo, qual é a matéria-prima dele? E vocês vão pensar assim, tá, mas da onde eles conseguem isso? Quantas pessoas desaparecem no mundo todos os dias? Principalmente crianças e mulheres jovens. Quantas? No Brasil e nos Estados Unidos é um número astronômico. Pesquisem que vocês vão descobrir. Então, na verdade, não falta mais nada. Uma vez perguntaram para o Ramatiz, para quem não sabe, Ramatiz é um espírito. E, na verdade, o Ramatiz, muitos escritores canalizam o Ramatiz, só que o Ramatiz ele é mais famoso que os próprios escritores. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei vários anos numa biblioteca, num centro espírita. E as pessoas chegavam lá assim, quero o livro do Ramatiz, nunca sabiam o autor, só queriam um livro do Ramatiz. A maioria dos livros do Ramatiz são livros de perguntas e respostas. E uma vez perguntaram para o Ramatiz se existe um demônio, o oposto de Deus, né? Porque algumas religiões acreditam nisso. E aí ele simplesmente respondeu assim, se existisse um demônio, o que esse demônio poderia fazer que o ser humano já não fez pior? Na verdade, se existisse um demônio, ele estaria agora se escondendo de vergonha da raça humana. Só que tem uma coisa, obviamente, que não são todos os humanos que são assim, desse jeito. Mas existe uma grande porcentagem do nosso mundo que, infelizmente, não tem como descer mais baixo. E o que eu penso a respeito de tudo isso? Bom, eu penso que nós estamos numa transição planetária
e que nós estamos nos momentos finais, que falta pouco para acontecer alguma coisa, que se vocês observarem bem, vocês vão perceber isso. Claro que isso não vai aparecer na mídia e tal, e não está aparecendo e nunca irá aparecer, mas se vocês começarem a pesquisar e estudar, vocês vão ver que nós estamos nos momentos finais para algo que vai acontecer. E existe uma separação já sendo feita do joio e do trigo, e essa separação ficará muito visível dentro de pouco tempo, acredito eu. Bom, outra coisa é que ninguém sabe se os animais, se os insetos, eles sentem dor. Nem mesmo os biólogos não sabem isso ao certo. Mas o fato é que se eles existem, é porque eles têm o direito à vida. Então, nós podemos comê-los, triturá-los. Ok, podemos, né? Nós temos livre-arbítrio, né? Mas tem consequências. Não se iludam achando que não tem. Insetos são nojentos, são, sei lá, insignificantes. Não são. Se eles existem, há uma razão para isso. E comê-los tem consequências, sim. Portanto, gente, cada um sabe da sua vida. Se você, sei lá, quiser aderir a isso, mas que fique bem claro que você terá que responder pelas consequências de se comer um inseto. E tem mais uma coisa, eles têm muitas proteínas, como dizem, até mais, né, que outros alimentos. Só que o excesso de proteínas também faz mal. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Então procurem, pesquisem. Essa coisa de tudo que é de mais ou de menos faz mal, tá? E com certeza, comer, matar mais uma forma de vida para nos alimentarmos não deixa de ser coisa de seres profundamente egoístas. Para hoje é isso. Fiquem com Deus. Namastê. Bom, queria aparecer, então tá aqui, minha filhinha.